Boa tarde, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. Estou de máscara, gente, porque eu estou gripado, tá bom? Né? Mas não é por causa da gripe que eu vou deixar de pregar a palavra de Deus, tá bom? Vem aí mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Aqui antes eu vou avisar, gente, que amanhã, no quadro A História da Música Cristã, eu vou estar falando a respeito da história da canção Infinitamente Mais. Bom, é um testemunho lindo que o Asaf Borba tem dessa canção. E foi através desse testemunho que ele contou. Agora eu não lembro se é no site dele ou se é no site da Enologia Cristã. Eu não lembro agora. Mas ele contou a história dessa canção, que é muito linda. É um testemunho tremendo que eu vou estar contando amanhã aqui. Tá bom? Infinitamente Mais, aquela canção. Fiel é tua palavra, ó Senhor. É essa canção. Eu vou estar contando a história dessa canção amanhã. Dentro do quadro, a história da música cristã. Tá bom? Não perca que será imperdível. A palavra de Deus diz, livro de João, capítulo 15, versículo 16. Que diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Palavras escritas por Jesus aos discípulos, né? O contexto desse versículo fala das instruções, né, que Jesus estava dando aos discípulos, né? Ele começa no capítulo 14, aí ele vai até o 16, né? Mas eu não vou falar nem sobre o capítulo 14 e nem o contexto do capítulo 15. Vou falar apenas desse versículo aqui, né? Hoje, na Igreja Cristã por Amor, o pastor Jonatas, ele pregou sobre o chamado de Saulo para o ministério, né? A conversão de Saulo, lá registrado em Atos capítulo 9, né? E que depois, né, do fato em que Paulo caiu do cavalo, e que Jesus diz a ele, né, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Saulo respondeu, quem és? Quem és tu? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem te persegue. A quem me persegue, perdão. E aí, a partir daí, a vida de Saulo mudou. Tanto é que o nome dele foi mudado. O nome dele foi mudado para Paulo. Ok? Beleza? Mas não é sobre Saulo que eu vou falar. Tá bom? Só como introdução. Amados, eu quero te responder uma pergunta. Eu quero te perguntar algo para vocês. Você tem respondido ao chamado de Jesus para a tua vida? Você prestou atenção nesse versículo? Tem muita gente que interpreta errado esse versículo. É um versículo que eu poderia usar no quadro esclarecendo a Bíblia corretamente. Eu posso até usar no outro dia. Mas eu estou falando sobre eu estou pregando essa mensagem hoje, gente, porque eu quero que você entenda o seguinte. Quero que você entenda da seguinte forma. As pessoas têm interpretado mal esse versículo. Elas têm dito que nós escolhemos o Senhor. Que nós, sabe? Só que aqui Jesus, ele está falando o contrário.
Ele está dizendo que ele vos escolheu a vós. E é verdade, irmãos. E tem sentido o que Jesus disse. Se ele escolheu a vós, é porque ele tem um plano na nossa vida. Não é à toa. Não é por acaso. Não é por acidente de percurso. Mas ele escolheu com uma finalidade: fazer a vontade de Deus e pregar o reino de Deus a toda criatura. O Evangelho de Cristo. E o versículo explica o porquê que ele escolheu. O versículo diz que ele nos escolheu para que nós possamos dar frutos. E que frutos são esses que nós temos que dar para Deus? As almas, irmãos. Aquilo que você faz na casa do Senhor com o ministério, que o próprio Deus te dá, e as almas. Né? Aí no caso, no nosso dia a dia. Aí eu te pergunto, corpo de Cristo e galera do YouTube, você tem correspondido? Quantas almas você tem ganhado ao reino de Deus? Se não tem, irmãos, comece a se preocupar, porque a vida do Senhor está próxima. E eu tenho ministrado aqui, e eu vou falar novamente porque o Senhor está mandando. O que vai contar no dia do juízo final não é o que você faz dentro da igreja. Como eu estava dizendo, irmãos, não é o que você vai produzir aqui dentro da igreja. Dentro da igreja, são dons e talentos que o Senhor te dá. Mas é lá fora, irmãos. A igreja tem esquecido da missão. A igreja tem esquecido do ídolo de Jesus. Amados, não podemos esquecer. É isso que vai contar no juízo final. Não adianta nada você estar dentro da igreja, sabe, fazendo N coisas na obra de Deus, dentro da casa do Senhor, e o mais importante, você não faz. E quando eu falo ganhar almas, irmãos, as pessoas da fita querem entregar folheto. Quando fala em evangelismo, evangelizar, é também, irmãos, mas não é só isso. É contar o seu testemunho de vida. É contar aquilo que Deus fez na tua vida. É você convidar a pessoa a estar na casa do Senhor. Sabe? Ainda que você não ganhe nenhuma alma para Jesus. Mas se você falar do amor de Deus para as pessoas, pelo menos você vai estar lançando a semente, plantando a semente. A semente está plantada. Mas vai, irmãos, porque é isso que o Senhor vai cobrar da gente no dia do juízo final. E isso, amados, faz parte do nosso chamado. É para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ficar sentado no banco ouvindo palavra. O Senhor não nos chamou para ficar marcando ponto. Eu estando na igreja todos os dias já é o suficiente, já garante a minha salvação. Não, irmãos. Lê de engano seu e lê de engano do inimigo você pensar isso. Não, irmãos. Estamos devendo almas para o Senhor. Sabe? A igreja está devendo. O corpo de Cristo está devendo. São todos? Claro que não.
Mas, amados, é tempo de nós cumprirmos o chamado do Senhor. E lembre-se de uma coisa, antes de encerrar essa mensagem. Não foi você que escolheu a Jesus. Foi Jesus que vos escolheu. Eu vou colocar o nome dessa palavra como eu vos escolhi. Viu? Para dar frutos. E cumpra o ídolo de Jesus, pelo amor de Deus, amados. Não faça como a maioria, que tem se preocupado somente em servir a Deus nas quatro paredes. Faça a diferença no mundo. Começando na sua vizinhança, no bairro onde você mora. Porque é lá que as almas vêm, amados. É lá que você vai encontrar vidas sendo escravizadas nas mãos do diabo. E a nossa missão é resgatar essas pessoas. Claro, sendo usadas por Deus. Para que essas pessoas possam ir à casa do Senhor e entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. Amém? Guarda essa palavra no teu espírito, que é alimento sólido para a tua alma. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.